Organização Judiciária do Estado do Ceará. Antes de iniciar a leitura da lei, eu gostaria de perguntar se tem alguém com alguma vaga de acesso na assinatura do GRAM ilimitada, daquela assinatura de amigos, sabe? Que quando eles fazem live, eles colocam essa assinatura a R$ 80, que daí você divide com 4 pessoas, sai a R$ 20 para cada pessoa, assim que funciona na minha assinatura e de alguns colegas. E aí, tem uma moça que ela tá querendo entrar numa assinatura, mas, gente, pelo amor de Deus, ela foi perguntar pra menina, a menina queria 129. Ou seja, pagar 129, eu entro no site e compro o acesso que tá a R$ 50 sozinho, sabe? O intuito da assinatura Amigos é pra você dividir com as pessoas, pra não sair pesado pra ninguém, não pra você cobrar 3 assinaturas em cima, né? Então, isso pra mim é uma falta de caráter muito grande. Quem tiver, né, quem tem o bom senso de ter uma assinatura Amigos, que tem alguma vaga e puder, tiver aí, né, precisando, manda mensagem pra mim no WhatsApp, que eu sempre deixo aí embaixo o meu número, pra que essa moça consiga entrar na assinatura aí de alguém. Também queria pedir uma ajuda pra vocês. Eu tô estudando pra prova do TJ São Paulo e eu moro em Belém. Então eu levantei uma rifa pra conseguir viajar para lá para fazer essa prova, né, que tá muito em cima. E se vocês puderem me ajudar, serão 3 prêmios. Um é R$ 570, o primeiro, o segundo é R$ 200 e o terceiro é R$ 100. E aí, ou uma panela, o primeiro lugar, ou uma panela de pressão elétrica, que é esse valor, 570, ou o valor em dinheiro. O sorteio vai ser no dia 6 de abril. O valor da rifa é R$ 20. E vocês podem me pagar esse valor de R$ 20 da rifa até o dia 1 de abril. Então, se vocês puderem me dar essa força para eu conseguir levantar esse dinheiro, me chama no WhatsApp. E lá no meu Instagram também tá explicando certinho como é que vai ser o sorteio. Tem um aplicativo que vai selecionar o número, daí eu vou fazer uma live para todo mundo ver. Quem ganhou, né? Uma coisa assim bem transparente mesmo, né? Tem gente do Brasil todo participando. Então, se vocês puderem me dar essa força para eu conseguir fechar os números, aí o meu número tá embaixo, tá? Meu WhatsApp. Eu conto aí com a ajuda de vocês. Iniciando aqui, livro 1 da Organização Judiciária. Título 1. Das disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei dispõe sobre a organização judiciária do Estado do Ceará, compreendendo a estrutura e o funcionamento do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares, observados os princípios definidos nas Constituições Federal e Estadual. Parágrafo 2. Ao Poder Judiciário do Estado do Ceará é assegurada a autonomia administrativa e financeira. Artigo 3. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará a iniciativa de lei que disponha sobre a organização judiciária estadual e a criação de unidades judiciárias, bem como a elaboração de seu regimento interno, disciplinando a composição e as atribuições de seus órgãos, o processo e o julgamento dos feitos de sua competência e a disciplina dos seus serviços. Título 2. Da Divisão Judiciária. Capítulo único. Das circunscrições judiciárias. Artigo 4. O território do Estado do Ceará, para fins de administração do Poder Judiciário Estadual, divide-se em comarcas, sedes e comarcas vinculadas, as quais, por sua vez, se dividem em distritos judiciários na forma descrita no anexo 1 desta lei. Artigo 5. As comarcas do interior do Estado serão agrupadas em zonas judiciárias. Artigo 6. Em cada município haverá sede de comarca, dependendo a sua implantação do cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta lei, mediante apuração pelo Tribunal de Justiça. Parágrafo único. Os municípios que não forem sedes de comarcas serão qualificados como comarcas vinculadas, formando com as respectivas sedes uma única jurisdição, observado o disposto no artigo 12 desta lei. Artigo 7. As comarcas classificam-se em 3 instâncias, denominadas inicial, intermediária e final, de acordo com o constante do anexo 1, observados para fins de reclassificação os critérios
previstos no artigo 20 desta lei. Parágrafo único. A comarca do Crato, atualmente de entrância intermediária, fica classificada como de entrância final. Artigo 8. A distribuição das varas e o número de juízes serão proporcionais à efetiva demanda judicial e à respectiva população, devendo o Tribunal de Justiça zelar para que todas as comarcas que contem com mais de 50 mil habitantes tenham pelo menos 2 unidades judiciárias. Seção 1. Das zonas judiciárias. Artigo 9. À exceção da comarca de Fortaleza, as comarcas serão agrupadas em zonas judiciárias na forma do anexo 2 desta lei, todas dotadas de juízes auxiliares com jurisdição no território respectivo, cuja atuação dependerá de prévia designação da presidência do Tribunal de Justiça. Artigo 10. A composição das zonas judiciárias observará, tanto quanto possível, a regionalização para fins de planejamento que decorrer de legislação estadual. Parágrafo único. A zona judiciária poderá ter mais de uma sede, de modo a atender à racionalidade e à eficiência do serviço. Seção 2. Das comarcas sedes. Artigo 11. As comarcas constituem circunscrições com unidades judiciárias implantadas, observados os requisitos estabelecidos nesta lei, cujos limites corresponderão aos de um município ou aos de um agrupamento de 2 ou mais deles, caso em que um será considerado a sua sede, figurando os demais como comarcas vinculadas. Seção 3. Das comarcas vinculadas. Artigo 12. As comarcas vinculadas são circunscrições que correspondem aos municípios que não constituem sede de comarcas, integrando, enquanto nessa condição, a jurisdição de comarcas implantadas, a cujo juízo ficam afetos os respectivos serviços judiciais. Parágrafo 1. O Tribunal de Justiça, por deliberação de seu órgão especial, observados aspectos como a demanda e a disponibilidade de recursos humanos e materiais, determinará a reunião de todos os acervos processuais para tramitação na comarca sede, assegurando neste caso que o protocolo de petições e documentos, bem como atendimento ao público e expedição de certidões, possam ser feitos tanto na comarca sede quanto na comarca vinculada. Parágrafo 2. Na hipótese do parágrafo anterior, se a comarca sede contar com mais de uma unidade jurisdicional, o acervo será distribuído entre elas, observados os mesmos critérios para a fixação de suas competências quanto aos demais feitos. Parágrafo 3. As audiências e/ou quaisquer atos processuais que exijam comparecimento de pessoas em juízo serão realizadas obrigatoriamente na comarca vinculada. Parágrafo 4. A extinção, transformação ou transferência de comarcas somente poderão ocorrer mediante lei. Artigo 13. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a prestação jurisdicional na comarca vinculada ficará sob a responsabilidade de juiz titular de unidade instalada na sede, em sistema de rodízio anual, onde houver mais de uma, ou ainda por juiz auxiliar da respectiva zona judiciária, mediante prévia designação do Tribunal de Justiça em quaisquer dos casos. Parágrafo único. A Corregedoria Geral da Justiça zelará para que o juiz responsável pela comarca vinculada nela compareça, no mínimo a cada 15 dias, para a realização de audiências e/ou quaisquer outros atos necessários para uma célere prestação jurisdicional. Artigo 14. O Tribunal de Justiça adotará providências para assegurar que as comarcas vinculadas sejam dotadas de recursos humanos e materiais em volume proporcional à demanda, podendo, para tanto, firmar convênios com os respectivos municípios e outros entes públicos, regulando por ato normativo a ser expedido pelo órgão especial as verbas indenizatórias devidas a magistrados e servidores, em razão dos deslocamentos de sua sede. Seção 4. Dos distritos judiciários. Artigo 15. Os distritos judiciários integrantes das respectivas comarcas terão a denominação e os limites correspondentes aos da divisão administrativa dos municípios. Artigo 16.
Os distritos judiciários que, a critério do Tribunal de Justiça, atendam a adequados requisitos populacionais e socioeconômicos contarão com um ofício de registro civil de pessoas naturais a ser criado por lei e um juizado de paz. Parágrafo 1. Nas comarcas de significativa extensão territorial, cada distrito judiciário disporá, no mínimo, de um registrador civil das pessoas naturais, instituído por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2. Os indicadores de que trata o caput serão considerados com base em dados regularmente divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na forma do artigo 38 da Lei Federal nº 8935, de 18 de novembro de 1994. Parágrafo 3. A instalação do distrito judiciário estará consumada com a posse da primeira pessoa que desempenhar a delegação de oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais, após a criação da serventia por lei e provimento, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos. Seção 5. Da implantação ou instalação de comarcas. Artigo 17. São requisitos para a implantação de comarcas: inciso 1. População mínima de 15 mil habitantes e eleitorado não inferior a 60% de sua população. Inciso 2. Haver registrado média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da implantação, igual ou superior a 50% daquela registrada por juiz, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará. Parágrafo 1. A aferição do número de demandas de que trata o inciso 2 do caput será feita pela Secretaria do Juízo a que pertencer a comarca vinculada, com base no domicílio de pelo menos uma das partes envolvidas nos litígios, lavrando-se certidão que será acompanhada de relatório consolidado dos feitos identificados como relativos à comarca a ser implantada para fins de apreciação pelo Tribunal de Justiça. Parágrafo 2. O Tribunal de Justiça publicará em sua página eletrônica anualmente, até o dia 31 de março, resumo do quantitativo de casos novos ingressados no último triênio, incluído o resultado do ano imediatamente anterior, estratificado por zona, comarca e unidade, bem como a média por magistrado, mediador e conciliador no âmbito do Poder Judiciário Estadual. Parágrafo 3. Para os fins de que trata este artigo, os dados sobre a população e o eleitorado serão os oficialmente apurados e divulgados, respectivamente, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Artigo 18. Atendidos os requisitos estabelecidos no artigo anterior, o Tribunal de Justiça, após a deliberação do Tribunal Pleno, providenciará o envio de projeto de lei à Assembleia Legislativa, do qual deverá constar também a proposta de criação dos cargos necessários para prover o juízo a ser implantado e dos respectivos ofícios extrajudiciais. Artigo 19. Após a entrada em vigor da lei que autorizar a implantação de nova comarca, o Tribunal de Justiça disciplinará, por meio de resolução, as providências necessárias à respectiva instalação. Parágrafo único. Quando da instalação de nova comarca, os feitos e tramitação que tenham pelo menos uma das partes com domicílio na jurisdição da unidade a ser implantada, desde que ainda não julgados, serão encaminhados para a nova sede do juízo, obedecida à legislação processual em vigor. Seção 6. Da elevação de comarca. Artigo 20. Para a elevação de comarca, entre intrâncias, devem ser observados requisitos relativos à população eleitoral e demanda nos seguintes termos. Inciso 1. Da intrância inicial para a intermediária. A linha A. População mínima de 30 mil habitantes, eleitorado não inferior a 60% de sua população e média anual de casos novos considerado o triênio anterior ao da elevação, igual ou superior a 1.300 feitos. Ou a linha B, população mínima de 40 mil habitantes, eleitorado não inferior a 60% de sua população e média anual de casos novos considerado o triênio anterior ao da elevação, igual ou superior a 1.200 feitos. Ou a linha C,
população mínima de 50 mil habitantes, eleitorado não inferior a 60% de sua população e média anual de casos novos considerado o triênio anterior ao da elevação igual ou superior a 1.100 feitos. Inciso 2. Da entrância intermediária para a final, população mínima de 200 mil habitantes e eleitorado não inferior a 60% de sua população, ou média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da elevação, igual ou superior a 8.000 feitos. Parágrafo 1. Aos juízes das unidades judiciárias que forem elevadas, será assegurado o direito de permanecerem nas respectivas funções até serem removidos ou promovidos, fazendo jus à percepção da diferença de subsídios. Fazendo jus à diferença de subsídios. Parágrafo 2. Por ocasião do pedido de promoção, os juízes de unidades judiciárias que não forem elevadas poderão requerer que esta se efetive nas unidades de que eram titulares, cabendo ao órgão especial, na mesma sessão, deliberar sobre ambas as pretensões. Parágrafo 3. Na hipótese de deferimento do pedido de manutenção do magistrado na mesma unidade, o órgão especial deliberará também na mesma sessão sobre o provimento da unidade que permanecer vaga, promovendo um dos candidatos remanescentes, observado o critério originalmente fixado, seja por antiguidade ou merecimento, precedendo, neste último caso, a recomposição da lista. Título 3. Da Organização do Poder Judiciário Estadual. Capítulo 1. Dos órgãos do Poder Judiciário. Artigo 21. São órgãos do Poder Judiciário. Inciso 1. O Tribunal de Justiça. Inciso 2. As turmas recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e da Fazenda Pública. Inciso 3. Os Tribunais do Júri. Inciso 4. Os Juizados Especiais Cíveis, Criminais, Cíveis e Criminais e da Fazenda Pública. De novo, para vocês entenderem. Inciso 4. Os Juizados Especiais Cíveis, os Juizados Especiais Criminais, os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, os dois juntos, e o Juizado Especiais da Fazenda Pública. Inciso 5. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Inciso 6. A Auditoria Militar. Inciso 7. Os Juízes de Direito. Inciso 8. Os Juízes de Direito Substitutos. Inciso 9. A Justiça de Paz. Inciso 10. Outros órgãos criados por lei. Parágrafo 1. Os órgãos judiciários são independentes em seus desempenhos, ressalvada a estrutura recursal e observado o sistema de relações entre os poderes estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual. Capítulo 2. Do Tribunal de Justiça. Artigo 22. A Justiça Estadual em segundo grau é constituída pelo Tribunal de Justiça. Artigo 23. O Tribunal de Justiça, com sede na capital e jurisdição em todo o território do Estado do Ceará, compõe-se de 43 desembargadores, nomeados na forma prevista nas Constituições Federal e Estadual e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Parágrafo 1. O Tribunal de Justiça terá sua estrutura administrativa definida em lei específica, no seu regimento interno e nas resoluções que vier a editar. Parágrafo 2. O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de ampliar o acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Parágrafo 3. Ao Tribunal de Justiça é atribuído o tratamento de egrégio tribunal e a seus membros o de excelência, com o título de desembargadores, os quais conservarão, bem assim, as honras correspondentes, mesmo após a aposentadoria. Artigo 24. Compete ao Tribunal de Justiça, inciso 1, eleger os seus órgãos diretivos e elaborar o seu regimento interno, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a composição e as atribuições de seus órgãos, o processo e o julgamento dos feitos de sua competência e a disciplina dos seus serviços. Inciso 2. Organizar as suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. Inciso 3.
prover na forma prevista nas Constituições Federal e Estadual os cargos necessários à administração da Justiça. Inciso 4. Aposentar e conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhe forem imediatamente vinculados. Inciso 5. Encaminhar as propostas orçamentárias do Poder Judiciário Estadual ao Poder Executivo. Inciso 6. Solicitar, quando cabível, a intervenção federal no Estado nas hipóteses de sua competência. Inciso 7. Propor ao Poder Legislativo, mediante projeto de lei, observadas as Constituições Federal e Estadual, a linha A. Alteração da organização judiciária, ressalvado o disposto no artigo 42, parágrafo 1 desta lei. A linha B. A alteração do número de seus membros. A linha C. A criação e a extinção de cargos de juiz e de serviços auxiliares da Justiça. A linha D. A fixação da remuneração dos magistrados, dos servidores, dos serviços auxiliares da Justiça e dos juízes de paz. A linha E. A alteração dos valores, forma de cálculo e recolhimento das despesas dos processos judiciais e das custas extrajudiciais e emolumentos.